lá em 1 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 3. Você que não participa de uma célula, né, eu falei para os líderes te procurarem, mas você também pode procurar qualquer líder ou qualquer membro dessa igreja. Tem líderes aqui de jovens e adultos? Levanta a mão assim. Mulheres também? Ok. Você pode procurar uma dessas pessoas aí, passar seu telefone, seu contato, e eles vão entrar em contato com você e te indicar uma célula mais próxima da sua casa. 1 Coríntios capítulo 2, versos 1 a 3. Todos acharam? Se você achou, dê um glória a Deus aí. Essa semana também nós iniciamos o nosso projeto Casas de Paz. Algumas famílias têm aberto a porta da casa porque elas têm desejado paz de Deus. E nós vamos durante 5 semanas ir lá uma vez por semana orar por essas famílias. Se você entende que a sua casa precisa de paz da parte de Deus, né? A liderança dessa igreja está disponível para te servir. Ir lá uma vez por semana durante 5 semanas para poder orar por você, ok? Você pode me procurar ou procurar qualquer membro dessa igreja, líder. Nós estamos aqui para te servir. Vamos ler? 1 Coríntios 2, 1 a 3. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, ou seja, mostrando as minhas debilidades, as minhas limitações, e em temor e em grande tremor. Aleluia. Até aqui. Vamos orar? Eu quero que você ore nessa noite, sentado mesmo, para que o Senhor fale contigo por meio dessa palavra, amém? Para que o seu espírito seja alimentado nessa noite, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como igreja. Declaramos, Senhor, poder do Senhor fluindo neste lugar, vida do Senhor fluindo através do compartilhamento da palavra nessa noite. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, mova-se no nosso meio. Nós cremos que a Tua palavra é poder para nos transformar, por isso toca em nós, transforma-nos. Deus, altera conceitos, valores, princípios, transforma as nossas vidas em o nome de Jesus. Deus, que possamos aprender a confiar em Ti, que possamos receber revelação a ponto de termos o Senhor como a nossa esperança, a nossa confiança, aquele em quem nós nos apoiamos, em o nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais nessa noite. Repreendemos toda ação contrária, todo espírito maligno que rouba a palavra de Deus, impede a palavra de se tornar frutífera nos corações, nas vidas aqui, e declaramos liberdade para o fluir e para a manifestação do poder de Deus neste lugar, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode projetar para nós novamente o verso 3 que nós acabamos de ler? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele esteve lá com os irmãos da igreja de Corinto e ele foi diante dos irmãos em simplicidade, mostrando as suas limitações, em fraqueza, não querendo ou usar de palavras persuasivas de sabedoria humana, nem de sublimidade de palavra, e ele foi desse modo, apresentando as suas fraquezas, mas ele também foi debaixo experimentando ali de um temor e de um grande tremor. Temor e tremor. Geralmente, quando nós ouvimos essa expressão, temor e tremor, de bate-pronto nós temos um conceito, né? Pensamos ser alguma resposta ao medo de alguém. Temor e tremor. Geralmente a gente liga essa expressão ao medo, à repressão, ao medo. Temor e tremor. Mas essa expressão aqui é uma expressão hebraica, comum para o povo de Deus.
E essa expressão diz respeito a ficar maravilhado, embasbacado, boquiaberto, extasiado com todo o bem que Deus faz. Essa mesma expressão ela é usada lá em Marcos, no capítulo 5, no verso 33. Vamos ler? Qual é o contexto ali? Abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Marcos, capítulo 5, verso 33. Essa expressão ela é usada no momento em que aquela mulher, que há 12 anos sofria com fluxo de sangue, uma hemorragia severa, ela é completamente curada, restaurada pelo poder de Deus. Marcos capítulo 5, verso 33. Todos acharam? Amém? Diz assim: então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, o que lhe tinha acontecido? Ao tocar nas vestes de Jesus, instantaneamente o seu fluxo cessou. Ela foi instantaneamente curada. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, olha a expressão, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade, ou tudo aquilo que lhe havia acontecido. Aleluia! Há um outro texto também, lá em Jeremias, que traz essa expressão, que está lá em Jeremias, no capítulo 33, verso 9, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 33, verso 9. Se tiver uma outra versão, porque essa versão ela usa palavras diferentes para a mesma coisa que nós estamos falando. Não, essa também não é boa. Ok, pode ser essa, NVI. Ok. Todos acharam? Diz assim: então Jerusalém será para mim, o profeta está profetizando aqui a respeito dos grandes feitos de Deus, da bondade manifesta de Deus, e do resultado disso na vida do povo de Deus. Olha o que o texto vai dizer. Então Jerusalém será para mim uma fonte de alegria, de louvor e de glória, diante de todas as nações da terra que ouvirem acerca de todos os benefícios que eu faço por ela. Elas temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Aleluia! Então perceba, essa expressão, temer e tremer, ela é resultado de ver a bondade de Deus. É ficar extasiado, maravilhado com as bênçãos, com aquilo que Deus tem para manifestar ou manifesta nas nossas vidas, ok? Mas entenda nessa noite, nós só ficaremos maravilhados com a bondade de Deus quando nós viermos até Ele em fraqueza. Em fraqueza. Quando nós enxergarmos fraqueza, debilidades em nós e nos apresentarmos assim a Ele, então provaremos da sua bondade e das suas maravilhas. Por quê? Porque o poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. O poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Guarde isso no seu espírito, guarde isso no seu coração. O poder de Deus, ele se manifesta na fraqueza. Eu sei que muitas vezes, por nós termos crescido num sistema de recompensas, nós ainda temos conosco que a bênção do Senhor, o poder de Deus, as maravilhas de Deus, elas só se manifestam sobre a vida daqueles que têm méritos para oferecer para Deus. Aqueles que têm alguma dádiva, alguma bondade, alguma aparência, ou que se apresenta diante de Deus como um santarrão ou como alguém extraordinário, então, para essas pessoas a bondade, a graça, o favor se manifesta, mas essa não é a verdade bíblica do Evangelho. Poder de Deus se manifesta
quanto eu tenho consciência da minha fraqueza e debilidade. O poder de Deus se manifesta na fraqueza. Quantos aqui entendem que foram chamados por Deus? Foram escolhidos por Deus? Aleluia. Você foi escolhido por Deus. E a palavra de Deus, ela traz algumas características daqueles que foram escolhidos por Deus. Talvez você ache que aqueles que são escolhidos são os extraordinários, aqueles que são capazes de guardar de maneira extraordinária os mandamentos de Deus, aqueles que são exímios cumpridores da palavra de Deus. Mas eu vou te falar na palavra quem é que são os escolhidos. Os escolhidos são os improváveis. Esses são os escolhidos de Deus. Os improváveis. Sou eu, é você. Os improváveis. Abra sua Bíblia aí em Coríntios. Vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26 a 29. Primeira Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 29. E à medida que você for achando, vai dando um glória a Deus, um aleluia aí, para eu saber que todos nós estamos com a Bíblia aberta, para lermos juntos. Diz assim: porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, se você é aquele que entende que foi escolhido por Deus, você se enquadra em uma dessas categorias. Ou você é louco, ou você é fraco, ou você é um vil, ou você é um desprezível, ou você não é nada. Você não é, para aniquilar aqueles que são. Pastor, por que diz? Porque a vontade de Deus não é que você faça de fato alguma coisa. A vontade de Deus é que Ele faça através de você. O poder de Deus se manifesta apenas onde há fraquezas e debilidades. Porque se você julga ser alguma coisa, ou ter alguma coisa, ou capaz de alguma coisa, você não precisa de Deus. Você não precisa do poder de Deus, nem do Espírito de Deus. Mas nós somos aqueles que, como Paulo, reconhecemos, estamos indo debaixo das nossas debilidades e fraquezas, mas também experimentaremos de temor e tremor, porque maravilhas e poder de Deus irá se manifestar diante de nós. Aleluia! Esse precisa ser o nosso posicionamento. Essa precisa ser a clareza que temos que ter. Aleluia! Se você julga ser alguma coisa, o grande eu sou não pode te usar. Não pode. Quando você reconhece a sua fraqueza, você está dando matéria-prima para o Senhor usar. Quando você reconhece que você nada é, você está entregando para o Senhor matéria-prima, para que Ele possa transformar e usar. Essa é a verdade. Por isso, tira os olhos de você. Joga fora o medo. Talvez você está ainda debaixo de medo, porque as suas expectativas de resultados estão ainda em você e não no Senhor. Toda expectativa de resultado precisa estar nele e não em nós mesmos. Tire os olhos de você, porque de fato o que somos é fracos, limitados, débeis. Nós precisamos do Senhor, do poder dele, e o poder de Deus está à disposição para aqueles que andam debaixo dessa revelação e cuja confiança está no Senhor e não em si mesmo. Aleluia, aleluia. Outrora, faz algum tempo já, eu compartilhei aqui com vocês uma história de Alexandre o Grande.
aquele grande conquistador grego, macedônico. O que a história diz? Na verdade, há várias versões a respeito desse trechinho da história dele. Mas uma versão que eu quero contar hoje é que um dia Alexandre o Grande, ele se encontrou com um pedinte, com um mendigo, e esse pedinte pedia para ele uma esmola. O que ele fez? Pegou uma moeda de ouro de grande valor e lançou para aquele mendigo, para aquele pedinte. O capitão que estava junto com ele, olha aqui para mim, o capitão que estava junto com ele ficou indignado com aquilo. E foi falar para Alexandre o Grande: por que você lançou uma grande moeda de ouro para esse camarada? Uma moedinha de cobre, uma moeda de prata, já bastava para resolver a situação dele, a mendigância dele, a fome que estava passando ali naquele momento. Qual foi a resposta de Alexandre o Grande? Ele disse o seguinte: eu não dou, preste atenção nisso, eu não dou segundo a miserabilidade dele, a pequenez dele. Eu dou segundo a minha nobreza e a minha grandeza. É nessa medida e nessa proporção que eu dou. Segundo a minha grandeza e nobreza é que eu entrego. Preste atenção. Nós estamos falando aqui da atitude de um homem ímpio, imoral, todo torto, lá da história. Agora presta atenção. Nós estamos debaixo da paternidade de um Deus que é bom. E Deus não age de maneira diferente comigo e com você. Ele não te dá a medida das suas qualificações ou dos seus desméritos. Deus te dá na medida da grandeza, da nobreza e do poder dele. Pastor, isso é verdade? Está na palavra, meu irmão. Se você abrir em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, você vai enxergar isso. Vamos ler? Abra aí a sua Bíblia. Filipenses 4, 19. Filipenses 4,19, olha o que vai dizer. O meu Deus, segundo a sua bondade, a bondade do recebedor, não, segundo as suas riquezas. Você serve um Deus que é rico? Aleluia. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas. Vai suprir algumas das suas necessidades? Não, todas. Todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então preste atenção. O Senhor é aquele que Ele supre as nossas necessidades, não de acordo com a nossa bondade, não de acordo com as nossas respostas. Ele não manifesta a bênção sobre nós, não de acordo com aquilo que nós somos. Ele não manifesta bondade de acordo com a nossa bondade. Ele manifesta de acordo com a bondade, a grandeza e a honra que Ele carrega. Ele te dá a medida da riqueza dEle, não a medida da sua riqueza ou daquilo que você tem a oferecer, ou que tem oferecido, ou que tem deixado de oferecer. Ele dá na proporção de quem Ele é. E o nosso Deus é abundante em riqueza e glória. Você crê nisso? Aleluia. E o texto diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. E quando a palavra de Deus diz que Ele suprirá todas, todas é todas. Está falando de necessidades básicas, fisiológicas, necessidades emocionais, todas são todas, irmãos. Do que você precisa, do que você carece, peça ao Senhor. Ele é abundante em riqueza e glória para te suprir. E Ele vai te suprir na medida dEle, não na sua. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus, um aleluia? Não sei se você está me ouvindo, se você está absorvendo. Aleluia. É importante você dizer um amém, um glória a Deus. Aleluia. Esse é o exemplo. Eu dei um exemplo aqui de Alexandre o Grande. Mas você sabe que Jesus ele foi conhecido como o Nazareno. Jesus o Nazareno. E não tinha muita coisa boa em Nazaré, não. A Bíblia vai dizer isso. Havia um entroncamento ali em Nazaré, porque Jesus foi conhecido como Jesus o Nazareno, porque ele morou ali.
habitou ali. E havia um entroncamento em Nazaré chamado de Via Maris. Por ali passavam os viajantes, os comerciantes. E como, de forma oportuna, muitos se instalavam ali naquele entroncamento. Então era um lugar de muitos negócios ilícitos, era um lugar onde a prostituição também tinha sido instalada, porque era muita gente passando por ali, era oportunidade de ganho para muitos. Por isso era uma região mal falada, Tanto que, lá em João, Natanael vai questionar Felipe a respeito de Jesus, porque Felipe vai dizer que Jesus veio de Nazaré, e Natanael vai falar, pode vir alguma coisa que presta daquele lugar? Está lá em João, abra aí, João capítulo 1, verso 46. João capítulo 1, verso 46. Todos acharam? Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. Aleluia, aleluia. Meu irmão, Jesus, ele restaura a dignidade daquela região, assumindo o título de Jesus o Nazareno. Ele restaura a dignidade daquela região. Quando ele abraça o título de Jesus, eu sou Jesus o Nazareno. Dando do quê? Dando da sua grandeza e da sua nobreza para aqueles que nada mereciam. É assim que ele faz comigo e com você. Ele dá da nobreza e da grandeza para aqueles que entendem que nada merecem. Aleluia, aleluia, que você ande debaixo dessa revelação em nome de Jesus. Porque o homem, ele não pode ter nada, absolutamente nada, se do céu não lhe for dado. Isso é o que está escrito lá em João 3, 27. Tudo que nós temos vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Talvez você está achando que aquilo que você recebeu porque você é bom, porque você fez a campanha das 7 sexta-feira do não sei o quê. E aí no final das contas você jogou Deus contra a parede e falou, Senhor, eu amanheci toda madrugada, cumpri tudo que eu tinha de cumprir, agora eu quero. E você acha que é por conta daquilo que você fez? Não. Tudo que nós temos é por graça, é favor, porque de fato nós não merecemos nada. O que eu e você merecemos, na verdade, é o inferno. É isso que nós merecemos. Que nós temos recebido é pura graça de Deus. Pura graça de Deus. Homem nenhum pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. É presente de Deus, é favor de Deus que tem sido derramado sobre a sua vida. Aleluia. O problema é que nós até começamos conscientes da nossa fraqueza. O problema é que você começa consciente da sua fraqueza, da sua debilidade, mas depois que Deus começa a te abençoar, começa a te promover, começa a te jogar para lugares altos, elevados, você perde essa consciência da sua fraqueza e você passa a se considerar forte. E você passa a considerar que aquilo que hoje você tem é fruto do seu penoso trabalho, fruto da sua força e da sua capacidade, fruto dos seus méritos, se esquecendo de quem de fato te colocou lá em cima e de quem tem te abençoado. Tudo que nós temos veio dele. Tudo que nós temos é graça do Senhor sobre nós. Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Lá em 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1. Eu quero que você leia comigo esse trecho da história de Davi, e que ele caia no seu espírito nessa noite como revelação em nome de Jesus. 1 Crônicas, capítulo 21, a partir do verso 1. Todos acharam? Diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi
a numerar a Israel. Preste atenção como começa esse versículo. O versículo começa, então. Essa palavra então é uma conjunção. Poderia ser substituída por logo, deste modo, portanto. Ou seja, esse então está aqui porque ele está dizendo que o que vai acontecer agora é só um resultado daquilo que veio lá de trás. E o que veio lá de trás? Se nós lermos aqui o capítulo 20, nós vamos entender. Preste atenção. O capítulo 20 vai falar das conquistas que Davi teve num espaço curto de 1 ano. Davi teve inúmeras conquistas, venceu inúmeras batalhas gigantes num espaço curto de 1 ano. O texto aqui vai começar, capítulo 20, verso 1. Aconteceu que, no decurso de 1 ano, e aí se você continuar lendo o versículo 1, você vai ver, no decurso de 1 ano, Davi ele destruiu a terra dos filhos de Amon, cercou a Rabá, feriu a Rabá e a destruiu. Lá no versículo 4, você vai ver que Davi, ele fez guerra em Gézer, feriu a Sipai dos filhos do gigante e ficaram subjugados pelas mãos de Davi. No versículo 5 vai dizer que ele tornou a fazer guerra com os filisteus e feriu Alami, irmão de Golias. No versículo 6, ele vai dizer que houve ainda outra guerra em Gate, ali com os filisteus, e ele vai sair vitorioso. Os versículos vão continuar dizendo que houve vitórias sobre os gigantes que ainda existiam ali. E aí começa o capítulo 21. E como começa o capítulo 21? Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. Então, diante de todas aquelas conquistas, diante de tudo aquilo que Davi tinha conquistado num espaço tão curto de 1 ano, de tantas vitórias, Satanás encontrou uma brecha para incitar Davi a numerar o povo. Pastor, não estou entendendo nada. Por que Satanás incitou Davi a numerar o povo? Numerar o povo aqui é levantar um censo, contar os seus homens de guerra. Presta atenção, qual é o problema de contar o seu povo? Tem problema nisso? Tem problema em fazer um censo? Não tem problema em fazer um censo. A questão era a motivação do coração de Davi. O coração de Davi não estava mais no Senhor, a sua confiança não estava em Deus. Davi, nesse exato momento, se sentia forte, capaz. Um homem que agora estava apoiado nas suas armas naturais e falíveis. Um homem agora que não estava confiado no Senhor dos exércitos, mas estava confiado no seu grande exército, nos seus guerreiros, nos seus cavalos, nos seus valentes. O coração de Davi, nesse momento, não estava mais confiado e apoiado em Deus, mas em si mesmo e nas coisas naturais. Davi, nesse momento, já não se via mais como fraco. E Satanás encontrou lugar no coração dele. Quantos estão me entendendo? Eu quero te relembrar. É quando nós entendemos que nós somos fracos, que o poder de Deus se manifesta. Mas quando nós achamos que somos capazes, que somos os caras, eu vou te falar, Satanás também encontra lugar nas nossas vidas. Lá em Tiago, quero que você leia comigo, Tiago capítulo 4, verso 6, diz que graça de Deus está disponível para os humildes. Você quer favor sobre a sua vida, favor de Deus, sobre todas as áreas da sua vida? É preciso que você apresente ao Senhor um coração humilde. O que é um coração humilde? Que depende dEle, que não está confiado na sua força, nas suas habilidades, na sua capacidade, no seu diploma, naquilo que você é. Não. Um coração que depende do Senhor. Olha aqui que diz: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos. Meu irmão, olha aqui para mim. Você ser resistido pelo diabo é luta. Mas a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Você ser resistido pelo seu parente, pelo seu vizinho, é luta. Mas é balela. Uma hora você vence esse negócio. Agora, você ser resistido por Deus, quem é que pode contra Deus? Mas a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Porém, ele concede favor. Ele dá graça. Graça é favor imerecido. Ele concede favor imerecido àqueles que são humildes de coração. Aleluia. Aleluia. Vamos voltar lá para Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 21. Vamos voltar a ler o texto. 1 Crônicas, capítulo 21. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Então, diante de tantas vitórias, Davi, ele tinha recursos agora, nos quais ele podia confiar e se apoiar. E o coração dele se desvia de Deus, a confiança dele já não estava mais no Senhor, e é depositada então na sua capacidade, nos seus exércitos, no seu governo como rei. Versículo 2: E disse Davi a Joabe, Joabe era um dos chefes do exército de Davi, e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, numerai a Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, preste atenção, Joabe percebeu a motivação do coração do rei. Joabe percebeu que o coração de Davi já não era mais o mesmo. Ele percebeu que a confiança de Davi não estava em Deus. E Davi estava querendo contar os seus exércitos para se apoiar ainda mais na sua força bélica, na sua força de guerra. Você está entendendo? Então Joabe vai responder, versículo 3: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que procura isto, ó meu senhor? Porque seria isto causa de delito para com Israel. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel, olha a quantidade de guerreiros, só os homens guerreiros, 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. E de Judá, 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. A confiança de Davi estava nesses homens agora. Mas nem sempre foi assim. Você lembra como Davi começou as suas guerras? Você lembra ou não? Vamos relembrar? Como é que Davi começou as suas guerras? Está lá em 1 Samuel, abra sua Bíblia aí. 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 43. Como é que Davi começou as suas guerras? Aonde estava a confiança de Davi? Disse, pois, acharam? 1 Samuel, capítulo 17, verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi, é o gigante falando contra Davi. Davi foi lá levar alimento, mantimento para os seus irmãos na guerra. Ele se depara com o gigante Golias, afrontando o povo de Deus, e ele decide enfrentar o gigante. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti. Quem era a arma de Davi nesse tempo? Em quem estava a confiança de Davi nesse tempo? Porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel,
a quem tens afrontado. Você lembra de como Davi vai enfrentar esse gigante? Vai enfrentar esse gigante com o que na mão, irmãos? Um estilingue, uma funda e pedrinhas. E é por esse motivo que o gigante vai até ele e fala: você está achando que eu sou um cachorro para você vir comigo, contra mim com um pedaço de pau? Com pedrinha? Eu vou entregar sua carne, moleque, aos abutres hoje. Mas Davi, ele sabia que a confiança, o resultado que ele esperava, não vinha daquelas pedrinhas e daquele estilingue, daquela funda que ele iria rodar. A confiança dele estava completamente no Senhor, o Deus dos exércitos. Tanto que ele fala: eu vou contra ti, é no nome do Senhor dos exércitos. Vamos lá, vamos continuar lendo. Hoje mesmo, e ele continua dizendo, Davi continua dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Nesse momento Davi tinha convicção: quem salva é quem vai trazer esse resultado aqui é o Senhor. Não sou eu, não é a minha funda, nem as minhas pedras. Não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos voltar lá para Crônicas, vamos continuar a história. Você sabe que Deus é aquele que te entrega mais daquilo que você quer. Essa é a verdade. O nosso Deus é aquele que entrega para mim e para você mais daquilo que você quer. Então olha aqui para mim, preste atenção. Se você quer confiar mais na força do seu braço, Deus te entrega isso. Se você quer se charfundar no pecado, e você não tem ouvido Ele, Deus te entrega isso. Deus nos entrega a mais daquilo que nós queremos. Essa é a verdade. Tanto que, dá para perceber isso, quando nós lemos essa mesma história, lá em 2 Samuel capítulo 24. Porque essa mesma história, ela é contada lá em 2 Samuel, no capítulo 24. A mesmíssima história. Aqui, em Crônicas, é claro para nós que quem estimulou, incitou Davi a numerar o povo foi Satanás. Mas quando nós lemos 2 Samuel, eu quero que só projeta, você não precisa abrir a sua Bíblia, porque depois nós já vamos voltar de novo para Crônicas aqui. Ok? Nós vamos passear nas Escrituras, porque é a palavra de Deus que te liberta, amém? Então vamos lá, 2 Samuel, joga aí para nós. Capítulo 24. Diz assim: e a ira do Senhor se acendeu, tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então você vê a mesma história aqui. A mesma história está sendo contada em 2 Samuel. Mas volta no versículo 1. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e a Judá. Presta atenção, se nós lermos esse texto, aparentemente, nós enxergamos aqui o próprio Deus incitando Davi contra o povo para numerar a Israel. Mas nesse contexto aqui, e lendo 1 Crônicas, você vai entender que essa palavra que está aqui para nós como incitação, nada mais é do que Deus entregando Davi a mais daquilo que ele queria. Davi queria confiar na força do seu braço, Davi queria confiar nos seus exércitos mais do que no Senhor. Então o próprio Deus vai e o entrega a essa vontade, o entrega a esse desejo. Então vem Satanás
e percebendo o coração de Davi, faz com que ele numere o povo. Quantos estão me entendendo? Só para que você entenda isso que eu estou dizendo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, vai falar sobre isso. Vai falar sobre esse posicionamento de Deus em nos entregar a mais daquilo que nós queremos. Então, tome cuidado com a sua obstinação. Porque homens obstinados, eles têm a tendência de viverem no buraco. Essa é a questão. Pessoas obstinadas, que não têm um coração disposto a se arrepender, a se voltar para Deus, Deus geralmente as entrega aquilo que elas querem. E isso vai levá-las à ruína, à destruição. Olha o que diz Romanos. Romanos capítulo 1, verso 21. Vamos ler a partir do verso 21. Diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem, corruptível, de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, homens que se voltaram tanto contra Deus, que se rebaixaram ao ponto de serem comparados com um quadrúpede, um animal irracional. Pelo que também, olha o que diz o texto, pelo que também Deus os entregou às concupiscências, ou seja, às vontades exageradas da sua carne, ok? As concupiscências do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, Deus te dá mais daquilo que você quer. Essa é a verdade. O que você tem desejado nesses dias? Isso é muito sério. Ok? O desejo de Davi era de se apoiar naquilo que ele via com os olhos naturais, naquilo que ele podia apalpar, naquilo que era visível. O desejo de Davi era de confiar nos seus exércitos, na sua força, na sua capacidade de governar. Essa é a verdade. Mas vamos terminar o texto. 1 Crônicas, capítulo 21. Quantos estão aqui comigo? Aleluia. Vamos lá. 1 Crônicas 21. Vamos ler novamente a partir do verso 5. 1 Crônicas 21, verso 5. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo. E era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada. E de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Então Joabe nem quis contar a tribo de Benjamim e nem de Levi. Ele nem entregou essa soma para o rei. Ele contou o restante das tribos, porque para Joabe aquilo soava como abominação. Ele tinha clareza disso. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus. Por isso feriu a Israel. Esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus. Por que esse negócio pareceu mal aos olhos de Deus, irmãos? O problema estava em contar o povo? Como eu disse, não. Estava na motivação. O que diz Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a verdade. Se não me engano, Romanos 14:23 vai dizer que aquilo que não provém de fé é pecado. Só confere aí para mim. Romanos 14:23. Isso aí. Mas aquele que tem dúvida se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Então, tudo aquilo que você faz apoiado na sua capacidade, nas suas habilidades, nas coisas naturais, tudo aquilo que não provém de fé, irmãos, é pecado. Nós precisamos andar confiados no Senhor. Ele é quem traz o resultado. Eu e você somos incapazes de trazermos o resultado que nós de fato esperamos pela força do nosso braço.
Tudo vem dele. A nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. Aleluia. Porque tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Ok? Continuando, Crônicas. 1 Crônicas 21. Verso 7. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio. A ficha de Davi cai. Ele caiu em si. E ele vai entender: gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora ser servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Davi aqui, ele cai em si. E ele vai entender: o que eu estou fazendo? Aonde eu tenho depositado a minha confiança? E as coisas foram só se arruinando para ele. Se você continuar lendo a história, 70.000 dos seus homens morrem por pestilência. Ele vai provar agora de destruição, de perdas nas batalhas. Tudo porque Satanás encontrou lugar num coração que não mais confiava em Deus, mas em si mesmo. Olha aqui para mim, mais uma vez eu quero repetir aqui, reafirmar para você: poder de Deus só se manifesta em meio às nossas fraquezas. Guarde isso no seu espírito. Não confie em você, não se considere ou extraordinário, ou forte, ou capaz. Se apoie no Senhor para ver os resultados no seu casamento, na vida dos seus filhos, para ver o resultado no seu trabalho, nos seus negócios, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial. Se apoie em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Abra comigo aí em 2 Coríntios, e eu vou encerrar com esse texto. 2 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, verso 1. Segunda Coríntios capítulo 12, verso 1. Se tem algo, meu irmão, que você deve se gloriar, se há alguma coisa em que você deve se gloriar, é na sua fraqueza. O apóstolo Paulo vai nos ensinar isso. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 10. Diz assim, acompanhe a leitura, preste atenção. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai falar de um homem aqui, mas todos os teólogos, os estudiosos, eles vão concordar a respeito de algo. Esse homem de quem o apóstolo Paulo está falando é dele mesmo. Um homem que recebeu revelações profundíssimas a respeito de Deus e das coisas do céu. E ele vai dizer: conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei. Preste atenção. Senão nas minhas fraquezas. Olha aqui, o apóstolo Paulo, ele sabia o caminho para a manifestação do poder de Deus e da graça de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia o caminho para a manifestação da graça de Deus sobre a vida dele. E ele falou: se tem algo que eu devo me gloriar, não é nas revelações extraordinárias que eu recebi, no terceiro céu que Deus me levou, nas coisas inefáveis que Deus me falou que a homem nenhum cabe saber. Se tem algo que eu devo me gloriar, é na minha fraqueza, são nas minhas fraquezas, nas minhas debilidades. E aí o texto continua: porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, não serei tolo, porque direi a verdade.
mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse, preste atenção, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Eu recebi revelações profundas da parte de Deus, e para que eu não me exaltasse, não me ensoberbecesse, foi-me dado um espinho na carne, a saber, que era esse espinho na carne? Um mensageiro de Satanás, uma pessoa enviada de Satanás, para o esbofetear, sei lá, para falar mal dele, para denegrir, não sei, para estar ali nos sermões que ele dava, confrontando ele, não sei, mas era um mensageiro de Satanás. Tem mensageiro de Satanás aí na sua vida, te perturbando? Pois é. Olha aqui, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor. Quantas vezes o apóstolo Paulo orou? 3 vezes, para que Deus desviasse esse infeliz da vida dele. Ele orou: Senhor, tira esse mensageiro de Satanás da minha vida. Senhor, tira esse mensageiro de Satanás da minha vida. E qual foi a resposta de Deus para ele? Versículo 9: e disse-me, o que Deus vai responder para ele? A minha graça, o meu favor imerecido te basta, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Essa palavra que aperfeiçoa no grego é teleios, que significa completo ou completar. Então a melhor tradução, preste atenção, você que está dormindo, a melhor tradução, pegue as chaves espirituais, irmãos. A melhor tradução aqui seria: o meu poder, Paulo, o meu poder, a sua fraqueza. Tem lacunas aí, Paulo, que a sua fraqueza tem deixado, tem gaps que a sua fraqueza tem deixado. Não tem problema, porque quanto mais fraqueza, mais poder, mais poder. O meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. O meu poder completa a sua fraqueza. Aleluia. De boa vontade, pois, aí o apóstolo Paulo vai dizer: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, estou forte. Aleluia. Na medida que você reconhece as suas fraquezas, na medida que você reconhece as suas impossibilidades diante de Deus, na medida que você reconhece a sua total dependência do Senhor, poder de Deus alcança essa área da sua vida. Poder de Deus se manifestará, graça do Senhor abundante será derramada sobre você, porque só há poder nas fraquezas, nas fraquezas. Se coloque de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. O Senhor tem te chamado hoje para confiar nele, para depositar a sua confiança nele. Feche os seus olhos. Eu não sei aonde está a sua confiança, eu não sei em quem está a sua confiança, a sua esperança. Talvez a sua confiança está numa pessoa, num homem qualquer. Talvez a sua confiança está no seu esposo, na sua esposa, no seu cônjuge. Talvez a sua esperança está num contrato que você está querendo fechar. Você está achando que é isso que vai mudar a sua vida. Aquele que traz o resultado é o Senhor dos exércitos. Feche os seus olhos. Comece a entregar a Ele nessa noite todos os seus medos, toda a sua ansiedade, todas as suas preocupações.
me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confio.